Hora de chamar a nossa analista de internacional, Fernanda Manhota. Manhota, boa tarde, bem-vinda ao 360 novamente. Manhota, vamos aqui, direto ao assunto. Bom, o que significa esse gesto do governo de retirar 700 agentes do ICE, mas ainda manter 2.000? Pois é, Débora, boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no 360. Se a gente olha para esses números num passado ainda bem recente, como você citou, a quantidade de agentes em campo é significativamente superior aos padrões históricos, né? Estava resgatando aqui alguns dados, viu, Débora? E historicamente, nesse estado em particular, nós tínhamos o registro de algo como em torno de 150 agentes, né? Então, quer dizer, saímos de 150 para passar para pouco mais de 2.000, chegando a quase 3.000, agora reduzindo em 700. Então, em termos proporcionais, não dá para negar que, embora seja, claro, um recuo, ainda é um recuo considerando a agenda imigratória e o fato de que a linha dura deve continuar prevalecendo, né? Isso é um sinalizador, tá longe de ser uma revisão das prioridades ou uma mudança estratégica de escopo no que tange à abordagem das forças federais. Essa decisão, Débora, ela está explicada basicamente por duas frentes. A primeira delas tem a ver com a própria capacidade operacional do ICE e a interlocução com forças locais. Então, tem um quê de otimização dos processos que, inclusive, estão envolvendo essas duas instâncias em coordenação, agora sendo de novo revisitadas pela visita do czar da fronteira. E, evidentemente, Débora, tem a ver também com os efeitos da opinião pública que se manifestam desde que essa situação em particular fugiu ao controle com duas mortes e que acabaram se tornando bandeira não só da oposição, mas evidentemente chocando os americanos médios. Já que eu estava aqui fazendo a lição de casa com os números, Débora, devo dizer, fui procurar as pesquisas mais recentes, essas que acabaram de ser divulgadas no início de 2026, nessas primeiras semanas, sobre como o presidente Trump está sendo lido, a partir dessas situações que vão se criando. E, basicamente, olha só, vou reproduzir aqui para vocês os números, A pesquisa da Ipsos, agora de janeiro, começo de fevereiro de 2026, mostra, Débora, que mais ou menos 39% dos americanos apenas aprovam a forma como o Trump está lidando com a imigração. E olha que interessante, se a gente comparar esse mesmo número com a mesma data do ano passado, de 2025, lá em 2025, esse percentual era de 50%, ou seja, a gente tem uma redução de 50 para 39 e os dados indicam queda progressiva e constante. O que significa que hoje a maioria da população americana, independente do partido, independente da preferência, tende a desaprovar o que está acontecendo lá. E quando a gente olha para os índices gerais do presidente, então não só em termos de como ele lida com a imigração, mas da sua aprovação como um todo, levando em conta que imigração é uma das bandeiras principais, olha o que a gente tem de resultado de pesquisa aqui. A aprovação do Trump hoje está na casa de 37%, com desaprovação recorde para os seus dois governos, chegando a 61%. E qualitativamente, como eu sempre trago quando eu falo de pesquisa, basicamente o que essas pesquisas mais novas estão mostrando, e essa é a expressão que talvez traduza um pouco esse recuo, Débora, é que as ações envolvendo os agentes do ICE teriam ido, e aí eu vou usar o termo que está em todo lugar, longe demais. É isso que tem aparecido por aqui. Então, os efeitos eles estão se manifestando, evidentemente, nos protestos que estão se espalhando. A gente não pode esquecer que, além desses específicos no estado, houve início de convocatória para um shutdown nacional, então para paralisação de vários outros estados no país todo, incluindo a convocação de greves, o que poderia também gerar um efeito colateral sobre a questão econômica dos Estados Unidos e que, claro, como não podemos deixar de lembrar, para além de desaprovação, para além de protesto, para além de greve, a gente está falando dos efeitos imediatos de médio e de curto prazo, com custos eleitorais para parte do Senado e toda a Câmara dos Representantes, que vai se renovar em poucos meses. Então, é um recuo ainda muito marginal, considerando que o número de agentes presentes ainda é muito alto, mas explicado por todas essas circunstâncias, Débora.